aí, tenho pessoas, tenho amigos, muitos amigos daí, mas aqueles que me conhecem sabem que eu tenho uma dificuldade de falar sentado. O meu maior desafio nesse momento de congressos à distância, e mesmo aula à distância, foi falar sentado. Eu cheguei a ter uma experiência em pé, em aula, e falar em pé, mas os alunos falaram que fica meio confuso na tela, né? Tem que ficar um pouco mais distante. Mas eu tô aqui me adaptando, então não tem problema. Apareceu uma notícia aqui. Tá. Não tem problema eu, assim, para mim, mas eu estou me adaptando nessa nova forma. Bom, a gente vai falar aqui um pouco sobre arbitragem. O Guilherme não falou na apresentação do meu currículo, ele não falou um ponto muito importante que eu considero na minha rotina nos meus últimos anos, que é exatamente a minha paixão pela arbitragem. Acho que esse é o ponto que eu gosto de falar, que eu coloco no meu currículo, principalmente com os estudantes, é esse meu envolvimento, essa minha paixão com a arbitragem. Eu assim cheguei a pensar em arbitragem lá no passado, quando eu tive o primeiro contato com a arbitragem, foi quando eu escrevi minha tese de doutorado, que foi sobre contrato de convivência na união estável, que é a autorregulamentação dos efeitos patrimoniais da união estável. Aí vocês vão falar, nossa, mas falando de direito de família, tem histórico de direito de família, um contrato de convivência que é similar a um pacto, aí um pacto antinupcial, como que encaixou aí a arbitragem? Mas realmente encaixou, isso nós estávamos na época do ano 2000, mais ou menos, e veio aquela dúvida, será que eu posso colocar um contrato de convivência, que então, como eu disse, é a autorregulamentação dos efeitos patrimoniais de uma união estável, será que eu posso colocar uma cláusula arbitral, uma convenção de arbitragem para eventuais conflitos que nasçam, venham a surgir dessa relação, sejam resolvidos por arbitragem? E lá atrás, então, naquela época, veio esse tema, essa questão, e eu fui estudar. Não encontrei quase nenhum material especificamente sobre a arbitragem nesse ponto, contrato de convivência, não tinha absolutamente nada. Mas sobre a arbitragem, que eu não tive na época de faculdade, não cheguei a estudar arbitragem na época de faculdade, mas eu fui estudar sobre o assunto. Tinha pouco material ainda na época e fiquei apaixonado, fiquei envolvido com o tema. De lá para cá, me dedico bastante a ela, acabei me dedicando tanto na produção acadêmica como na atividade acadêmica, em aula. Hoje, as minhas turmas que eu tenho na faculdade são de arbitragem. Faz um tempo que eu já não dou aula de família, dou aula de civil e de arbitragem. Mas acabei me envolvendo também na atividade profissional. Hoje, eu diria que 60% da minha atividade no escritório é voltada à arbitragem. Ainda mantenho a parte civil, a parte de direito de família, lógico, no histórico. Tem lá um contencioso bem valente, tudo, mas eu me dedico bastante mesmo em arbitragem. Então, esse é um ponto e é um pouco que eu quero transmitir para todos vocês. Veja que tem bastante... Nossa, Guilherme, até me assusta, 525 pessoas por enquanto assistindo, mais de 500 pessoas assistindo. Vai aumentar. Opa, já está aumentando, estou vendo ali. Mas até me assusta um pouco falar para todos vocês. Mas o que eu quero assim transmitir é essa paixão, esse envolvimento, esse interesse pelo um tema, e que eu reputo realmente uma forma de solução de conflito do futuro. Por quê? Porque é uma maneira pragmática de solução da controvérsia. Pragmática no sentido de, com menor esforço, menor custo, ter o maior resultado. É através da arbitragem que, efetivamente, no meu entender, nós conseguimos realizar o direito, analisar com a atenção que precisa ser analisada o direito. Nós temos mais tempo de dedicação, tanto os advogados como o árbitro, e aí, no meu entender, nós conseguimos uma solução mais adequada, uma solução melhor, mais bem estruturada para os eventuais conflitos. Eu vou falar um pouquinho disso, vou falar um pouquinho na minha exposição sobre as características da arbitragem, por que então ela tem esse atrativo, por que ela é interessante, por que ela é pragmática, por que ela traz soluções bem importantes para os conflitos. Mas o que eu quero falar antes para vocês não é propriamente do desenvolvimento da arbitragem em si, porque já está até bem falado, vou insistir, vou repetir aqui, realmente cresceu muito nos últimos tempos o movimento com a arbitragem, as pessoas estão se dedicando mais à arbitragem, basta ver, como vocês
estão aí organizando esse evento, como vocês participam de competição, tem aí o grupo que participa dos cursos, das competições. Eu falei para vocês que na minha época não tinha a arbitragem na faculdade, não tinha curso de arbitragem. Hoje é difícil a gente ter alguma faculdade, alguma instituição de ensino que não tenha a arbitragem como uma matéria, como uma disciplina. Então, isso mostra o crescimento, como também a gente verifica o crescimento dos movimentos nas câmaras de arbitragem. É um crescimento assim substancial mesmo. Eu falo por mim, o que eu comentei com vocês de uns 15, 20 anos, o que cresceu a arbitragem, eu diria assim, nos últimos 10 anos, pela minha experiência, houve um crescimento enorme. Tanto é que a minha atuação em arbitragem começou a ser muito mais expressiva nos últimos 5 anos, 6, 7 anos. Então, realmente, é uma forma de solução do conflito para o futuro de todos nós. Mas o que eu quero falar para vocês, principalmente estudantes, provavelmente nós somos estudantes aí de começo do curso, temos estudantes mais no final do curso. O que eu quero falar para vocês, principalmente então para os estudantes, é um outro aspecto logo nesse início. Não só a arbitragem, que realmente ela está se consolidando no nosso meio jurídico como uma ótima forma de solução de conflito, mas o que eu falo é, hoje vocês têm um desafio, vocês estudantes têm um desafio, que é uma concorrência enorme no mercado de trabalho. Aí você vai falar, realmente o número de inscritos no exame de ordem cada vez mais aumenta, o número de faculdades de direito cada vez mais aumenta, então nós vamos enfrentar aí uma concorrência com faculdades de vários lugares, de vários estados, faculdades que cada vez mais se aprimoram. Então, essa é a concorrência que vocês vão enfrentar, será? Será que a concorrência que vocês vão enfrentar é com o número cada vez mais crescente, que é uma preocupação para todos nós da área acadêmica, o número cada vez mais crescente de estudantes, de recém-formados, de advogados que estão no mercado de trabalho? Então, será que é essa a preocupação de vocês com os concorrentes que estão no mercado de trabalho? E eu falo que não é essa a concorrência. Vocês estão numa faculdade de primeiríssima linha, então eu diria que concorrer com outros não é a preocupação, vocês são muito bem formados, muito bem instruídos, então a preocupação de vocês não é os formados em outras faculdades, que tem muitas aí no Brasil afora, não seria isso. Vocês têm uma ótima formação e têm uma dedicação. Não é essa a preocupação. A concorrência que vocês têm hoje é uma concorrência com a informática, com a tecnologia da informação, com este novo mundo que nós temos, que é, lógico, a atuação da informática, dos, entre aspas, robôs no direito, com as novas tecnologias. E o direito ele está sendo muito influenciado por essas novas tecnologias. Ele está sendo impactado por tudo isso, pela informação, pela tecnologia da informação. Eu recomendo aqui que, se vocês não conhecerem, eu acho que os jovens talvez já tenham isso muito mais dinâmico, são muito mais rápidos nessas informações, mas eu recomendo aqui vocês assistirem pela internet, tem uns 4 ou 5 filmes sobre, ou passagens sobre a Revolução 4.0. É a revolução que nós estamos passando hoje. É a revolução que mostra como a tecnologia está transformando o mundo. Inclusive, dessas passagens, uma das passagens de um desses filmes que fala da Revolução 4.0, que é curto, acho que é de uns 10 minutos, alguma coisa assim, um deles fala, olha, a advocacia, se você está pensando em prestar direito, desista, porque daqui a uns 5 anos não vai existir mais profissionais do direito, não vai existir mais, teremos mais advogados. Será que é isso? E eu falo para vocês, hoje a preocupação de vocês é essa. O concorrente de vocês não é de carne e osso, o concorrente de vocês não é formado em direito, não fez uma faculdade de direito, mas ele foi construído por técnicos. Nós temos, sim, a máquina substituindo o homem, e isto acontece muito mesmo no direito como um todo, em vários aspectos, em vários setores. Acontece em outras áreas? Lógico que acontece em outras áreas, por exemplo, até em locação de imóvel, que hoje nós temos sistemas de locação Airbnb e outros que fazem locação, substituem várias imobiliárias. Nós temos
o Uber, que substituiu a empresa de transporte, sistemas de táxi e tudo mais. Então, nós temos essa revolução em vários setores. Em vários setores, os empregos estão um pouco comprometidos. E no direito? Também, no direito também. Temos na medicina um robô, um equipamento, essa informação ela é muito útil, muito utilizada na medicina, mas e no direito? No direito também. Aí vocês falam, poxa, mas será que o robô vai decidir? Esse é um ponto. Realmente, a tecnologia de informação, a informática, as máquinas, elas estão sendo utilizadas já pelos nossos tribunais, inclusive aí no Paraná. Os tribunais superiores também, tudo para facilitar, para contribuir com o julgamento. Então, não é julgar, esse é um ponto. Né? Que a máquina, hoje, ela decide, ela julga, ela aprecia. Não é isso, mas ela está sendo utilizada para unificar, por exemplo, processos idênticos, situações idênticas, e a partir daí facilitar um julgamento conjunto. Certamente vai contribuir para uma celeridade do judiciário, não há dúvida. Mas também, sob a outra ponta, ela acaba tomando aí alguns lugares de profissionais da área do direito. Eles serão, talvez, em um número menor de apoio, de assessoria em gabinetes e tudo, por essa facilidade. Mas não é só isso, não. Nós temos o computador ajudando, e muito, em pesquisas. Então, hoje, quando eu quero fazer uma pesquisa sobre uma tendência da jurisprudência no Tribunal do Paraná, eu consigo pesquisar, eu consigo analisar os julgamentos daquela Câmara, daquela turma de julgamento, daquele relator, consigo verificar qual é a posição dele, inclusive com seus argumentos. Então, isso realmente facilita, diminui, em certa forma, lógico, aí a necessidade de uma equipe de pesquisa. Mas isso, naturalmente, por enquanto, só aprimora a advocacia, só aprimora então, as relações jurídicas. A preocupação é outra. A preocupação é com a, por exemplo, elaboração de petição. E aí sim começa a atingir diretamente os advogados. Esta começa a ser uma preocupação. Por quê? Se na minha época, lá no passado, a gente falava, olha, eu estou precisando fazer uma ação de despejo. Os advogados recém-formados falam, poxa, como é que eu faço uma ação de despejo? Vou procurar num livro aqui, ali, mas talvez tenha mudado a legislação. A gente brincava, falava, olha, ação de despejo, algumas ações simples, rotineiras, ia na papelaria e comprava, entre aspas, modelos na papelaria de petições rotineiras, de petição do dia a dia. Hoje não é mais na papelaria que a gente vai. Hoje a gente vai no Google. A gente procura no Google e pede lá petição, modelo de petição. E ela aparece. E aparece rapidamente. Eu consigo pegar esses modelos. Eu não consigo fazer pesquisa pelo Google ou pelos sistemas de pesquisa dos tribunais. Eu consigo encontrar também petições, modelos de petições, consigo encontrar muito material útil para a advocacia lá no computador. A gente costuma falar que hoje o advogado mais consultado, o advogado que produz mais petição, que produz mais pesquisa, é o tal Dr. Google. Ele é o advogado mais conhecido, mais procurado, mais produz, né? Mais eficiente, como é também um dos principais médicos que tem. Né? Ele é muito também consultado para questões de saúde. Então, nós temos esta concorrência com vocês. E ela vai além. Existem já há alguns anos equipamentos, suportes, programas que estão substituindo advogados, tanto em escritório como principalmente em departamentos jurídicos. Eu cito aqui o Watson, que é um sistema da IBM, que ele faz análise de contrato. Ele consegue uma eficiência superior a muitos advogados e com uma celeridade, com uma rapidez muito maior, fazer análise de contrato, análise de perfil de eventuais clientes para empréstimos. Então, ele está substituindo, ele está ocupando o espaço mesmo de advogados. Isso tem sido realizado? Tem sido realizado análise de contrato através de um sistema, desse sistema que se chama o Watson, que já é até um pouco superado. Nós temos outros equipamentos que já fazem
Até tem um debatedor que foi desenvolvido nos Estados Unidos que ele discute com as pessoas, ele argumenta com as pessoas. Ele foi alimentado, colocou-se nele várias informações e ele consegue receber, ouvir informações, assimilar aquela pergunta e consegue participar de um debate. Olha a preocupação que nós temos. Então, já tem até esse sistema que debate, discute, analisa contrato, faz petição. Então, vocês colocam algumas informações, ele elabora a petição, isso já existe como modelo. Vocês falam, por exemplo, olha, na área de advocacia de massa, é uma situação que isso é mais comum. Olha, compra atraso de voo. Então, houve um atraso de voo e eu quero uma indenização. Vocês colocam as informações, o computador separa tudo que é interessante, faz uma petição, inclusive, com material, com pesquisa, e ele traz, inclusive, informações sobre a possibilidade de êxito, sobre valores que podem ser possíveis de conseguir como resultado, e pronto, só com algumas informações. Vocês estão alguns inputs e ele elabora toda a petição. Está falando aqui de uma advocacia de massa, mas é uma advocacia que, principalmente para os advogados que iniciam a carreira, é uma advocacia que certamente vai tirar o espaço de muitas pessoas. Daí que nós pensamos, bom, então nós temos que buscar profissionais que enfrentem, que tenham condições de enfrentar esta nova concorrência. E como que eles vão estar preparados para essa nova concorrência? Com uma advocacia especializada, com uma advocacia estratégica. Por quê? Porque para uma advocacia estratégica, para uma atuação mesmo estratégica, ou para um julgamento melhor, estratégico, não é um computador. Um computador acaba não resolvendo. E aí sim entra, no meu entender, a arbitragem. Por quê? Porque a arbitragem, ela é uma atuação, é um contencioso estratégico, é uma atuação que exige muito mais daquelas pessoas, de todos os players, de todos os protagonistas da arbitragem, por todas aquelas pessoas que estão envolvidas com a arbitragem da área do direito, naturalmente. Ela exige mais, ela exige um conhecimento, primeiro, conhecer a arbitragem, que é o que vocês estão fazendo aqui nas competições, então isso já é um diferencial, e na própria atuação da arbitragem. Eu coloco, olha, quando a gente pensa em arbitragem, a arbitragem é uma forma de solucionar as questões, é um sistema do futuro, porque está sendo muito mais procurado. Ele agora vai estar muito mais congestionado por conta, lógico, dos impactos dessa pandemia, que vocês já devem estar acompanhando, que é a revisão de contratos, principalmente contratos de longa duração, precisam ser revistos. E nada melhor do que utilizar a arbitragem, até pela celeridade, pela especialidade, pela celeridade, por outras características que eu vou sempre comentando aqui na nossa conversa. Então, ela é realmente do futuro, é uma forma do futuro de solução dos conflitos. E aí nós precisamos ter exatamente profissionais do futuro, profissionais que estejam preparados para concorrer com uma tecnologia, sim, mas utilizar dessa tecnologia que existe em favor do direito para o seu desenvolvimento sem perder o seu espaço, tanto na advocacia, como eventualmente atuando como árbitro, como atuando numa administração de procedimento, numa secretaria de uma instituição arbitral e tudo. Então, nós temos que aproveitar dessa tecnologia e não considerá-la uma concorrente. Mas, voltando, o profissional, o que ele precisa é ter um conhecimento diferenciado, ter um conhecimento específico sobre um determinado tema. E a arbitragem, ela é riquíssima nesse aspecto. Por quê? Porque ela é uma matéria ainda relativamente nova. A arbitragem já existia há muito tempo. Inclusive, existem historiadores que falam que a arbitragem ela é anterior, inclusive, à jurisdição estatal. Quando não se tinha um Estado coordenador do judiciário, da justiça pelo Estado, onde se buscava a solução de conflitos? Através da nomeação de um terceiro, que decidisse, julgasse aquela questão. Daí a origem da arbitragem. A arbitragem não é nova. A arbitragem desenvolveu aqui no Brasil muito depois de 96, que nós tivemos uma lei bem favorável à arbitragem, porque ela garante o efeito vinculante daquela escolha das partes pela arbitragem, da convenção arbitral. Então, ela vincula as partes que escolheram a arbitragem lá atrás, elas ficam vinculadas, e a sentença arbitral ela tem força executiva, ela
se equipara a uma sentença proferida pelo judiciário. A partir de 96 nós temos isso. Antes precisava passar no judiciário, antes era um processo um pouco complexo. A partir de 96 não. Então, nós temos uma lei que realmente prestigiou a arbitragem entre nós. Mas a arbitragem existe já há muito tempo. E a arbitragem, ela, como eu estava falando para vocês, ela é um contencioso estratégico. Aí aparece o diferencial da arbitragem. Então, não é porque ela é nova, não é nova. Ela é mais utilizada a partir da lei, efetivamente, é a partir da lei que surgiu o movimento de arbitragem, mas não é só por ser nova ou ser antiga, porque nós temos várias áreas do direito, o próprio direito do consumidor, ele é um direito novo e, como eu falei para vocês, aí quem atua no consumidor, principalmente na advocacia de massa, está aí numa situação de risco. Mas então não é por ser novo ou por ser um instrumento novo, não é nesse aspecto. Mais do que isso, é por ser um contencioso estratégico. O que significa o contencioso estratégico? E aí que entra a necessidade de um profissional que conheça a arbitragem, conheça, de um modo geral, o sistema judiciário como um todo. O contencioso estratégico começa pelo seguinte: eu vou escolher arbitragem, Como que eu escolho a arbitragem? De que forma eu vou optar pela arbitragem? No dia a dia, a gente escolhe, a gente está acostumado no judiciário, a gente não escolhe o judiciário está lá à disposição para qualquer tipo de conflito. Houve um acidente, houve um contrato, houve qualquer disputa, qualquer litígio em relação a um direito, o judiciário está lá disponível. Para a arbitragem, já não é mais assim. Eu preciso saber, bom, eu quero escolher a arbitragem. Quais as formas que eu tenho de escolha da arbitragem? A arbitragem ela se faz através de uma convenção. Cláusula e compromisso arbitral são as duas formas da convenção. Convenção é o gênero. Cláusula está num contrato e compromisso independente de contrato. Em qualquer situação, podem as partes firmar um compromisso arbitral. O que colocar nesse compromisso? O que colocar nessa cláusula? Daí que entra o contencioso estratégico. Nós temos que pensar em que tipo de conflito, em que tipo de disputa pode vir a surgir aquele contrato. E aí eu penso qual a forma de solucionar aquele conflito. Arbitragem com mediação prévia, que é a cláusula MED-ARB, dispute board, tem outras formas de solucionar o conflito. Então, aí já entra uma análise que não é feita, lógico, por um computador. O computador não teria, pelo menos num futuro aí bom, de alguns anos, de verificar, olha, para esse contrato, pelo perfil das partes, pelo perfil dos contratantes, pelo risco de descumprimento de um contrato, pela análise geral que eu faço, aí é melhor ter uma cláusula com essas condições, um compromisso com essas condições. Então, aí já entra, olha só, são sutilezas daqueles que estão dedicados, estão envolvidos ao tema. Aí é uma estratégia, aí é uma advocacia diferenciada. Não é como eu estar aqui na frente de um conflito que surgiu e eu entrar com o judiciário com uma ação que eu posso eventualmente fazer uma pesquisa no Google. Aí já tem uma sensibilidade, um conhecimento um pouco mais profundo. Por exemplo, quanto custa a arbitragem? E aí nós temos uma arbitragem que pode ser mais cara, uma arbitragem mais barata. A arbitragem ela pode ser por um árbitro, por tribunal arbitral. A arbitragem pode ser por uma instituição arbitral, e nós temos boas instituições aí no Paraná, reconhecidas, boas instituições reconhecidas aí. A instituição, ela presta um serviço de secretaria, ela atua como uma secretaria, como um expediente que dá suporte aos árbitros. Ou eu posso ter uma arbitragem ad hoc, que significa, eu não tenho uma secretaria, o árbitro, ele atua diretamente, ele chama alguém do seu escritório para tomar as medidas, fazer a função de uma secretaria de protocolo de petição, acompanhamento, organizar uma audiência. Então, olha só, nós temos essas características. Qual será o melhor modelo para aquele contrato? Uma arbitragem institucional? Nós temos uma arbitragem mais cara, uma arbitragem mais barata, com um árbitro, com 3 árbitros, é sempre número ímpar. Nós temos a arbitragem, o árbitro sempre em número ímpar. Então, aí faz parte exatamente dessa reflexão. Preço tem de tudo. Tem arbitragens com um custo bem acessível e tem arbitragens com valores aí bem elevados. Porque também tem contratos com um custo de 1 milhão e tem contratos aí com valores de 500 milhões, de 1 bilhão. Até nós tivemos um
exemplo aqui recente, infelizmente não fui o advogado nessa causa, mas envolvendo o poder público, e a arbitragem envolvendo a administração pública está crescendo muito. E contratos com a administração pública de longa duração, eles têm valores mesmo expressivos. Um contrato também, por exemplo, uma construção de uma hidrelétrica, imagina o valor desse contrato, é um contrato de longa duração. Aí nós temos valores expressivos, lógico que nós temos que começar numa arbitragem, essa arbitragem ela será mais cara. A arbitragem, e isso também faz parte da estratégia, ela não é escolhida por ser mais barata. Como eu falei para vocês, ela é escolhida por ser mais pragmática, por dar um efeito melhor, um resultado melhor, muito mais eficaz. Então, às vezes é melhor eu investir um pouco mais, às vezes é mais barato até. Às vezes é melhor eu investir um pouco mais num procedimento que vai me dar um retorno melhor, principalmente em relação à celeridade. É muito mais rápido no procedimento arbitral perto do judiciário. Bom, imagina eu falando de São Paulo. Aqui a gente chega para alguns processos e fala para o cliente, olha, você tem filhos, porque aí tem a chance de essa questão vir a ser resolvida quando os seus filhos estiverem advogando já, né? Quando os seus filhos estiverem já bem mais velhos, formados, porque são processos que podem demorar aí 15 anos. Uma arbitragem, com certeza, é rápida, é célere. A média, para vocês terem uma ideia, de conflitos mais complexos, é 1 ano e meio, isso é muito rápido. Tem arbitragem de 6 meses, eu já fiz algumas arbitragens de 6 meses. Finaliza em 6 meses. Por quê? Porque ela é julgada em instância única, não tem recurso. Então, aí é um elemento de definição. Será que o custo vale? Bom, se vocês pensarem no custo de oportunidade de eu fazer um investimento para ter um retorno rápido na solução do conflito, com certeza vale um investimento um pouco maior. E às vezes, como eu falei para vocês, nem maior é, porque o judiciário também é caro. Falo para São Paulo, aí é muito mais acessível, já tive o processo aí, eu sei que é um pouco mais em conta, mas aqui em São Paulo é muito caro. Às vezes, até o judiciário sai mais caro que o procedimento arbitral, mesmo com todas as suas a demora, a incidência, recursos e tudo mais. Então, esse é um ponto que precisa ser avaliado. É difícil avaliar sem a sensibilidade de um profissional que atua na área, que conhece a área. Então, esse é um dos pontos que a gente fala, poxa, aí é um contencioso estratégico, principalmente agora, principalmente nesse momento que nós teremos um número muito mais expressivo de demandas no judiciário. Tá? Nós teremos, então, um congestionamento no judiciário. Isso pode levar a uma demora ainda maior no judiciário. Aí a gente pensa, poxa, mas para essas questões, eu quero uma celeridade, então talvez seja mais interessante o procedimento mesmo numa arbitragem. Toda uma questão de avaliação. E arbitragem? Arbitragem qual instituição? Qual a melhor instituição para processar aquele procedimento arbitral? Então, eu faço uma arbitragem aí no Paraná, mas a outra empresa é de São Paulo. Será que é melhor eu fazer aí no Paraná ou fazer numa instituição aqui de São Paulo? Ou tem um conflito entre 2 empresas, uma de São Paulo e outra no Paraná, e eles pensam, poxa, não é interessante um contrato ter 2 empresas entre aí estado do que uma é sediada aí e outra aqui? Poxa, eu não queria nenhum desses 2 estados como sediando, como tendo uma instituição arbitral. Eu posso colocar, por exemplo, o Rio de Janeiro, então verificar uma instituição arbitral lá do Rio de Janeiro, também são questões que são avaliadas, daí entra aquele contexto. É uma estratégia. A escolha, olha só, até a escolha antes do conflito já exige uma estratégia. Então, você vê que sai do normal. O advogado, geralmente, ele está acostumado a ser procurado por conflito. Aqui, o advogado, ele tendo essa especialidade, ele já abre seu leque, ele é consultado antes ainda do conflito, e principalmente com a convenção arbitral. E eu digo para vocês com todas as letras, muitas vezes escritórios me contratam para dar palpite na convenção arbitral. Então, tem equipe de contratos, tem equipe de contencioso, mas quem que cuida de arbitragem? Eles não têm equipe interna sobre isso. Aí eles falam, olha, vamos consultar alguém para dar palpite sobre essas situações que eu falei para vocês. Qual é a instituição arbitral, qual câmara escolher, se é arbitragem adicional, arbitragem ad hoc, quanto que custa para falar para os clientes, olha, eu vou colocar no seu contrato a arbitragem, o cliente quer saber quanto que custa.
Um dos meus primeiros processos, há mais de 10 anos, era uma situação peculiar. Constava no contrato a escolha de uma instituição arbitral de primeiríssima linha, internacional, CCI, agora ela está no Brasil, mas na época ainda não estava no Brasil, e o valor da arbitragem era mais caro do que o valor em disputa. E ainda assim, tinha que ir lá para Paris para tocar a arbitragem. Por quê? Porque foi uma convenção mal feita. Alguém que escutou falar que a arbitragem era bacana, que a arbitragem era uma solução do futuro e colocou uma situação que não cabia naquele tipo de contrato. Então, olha só como vocês estão ampliando a possibilidade de atuação. E uma atuação, senhores, aí sim diferenciada. Aí uma atuação que não é para todos, porque não todos tiveram a oportunidade de conhecer a arbitragem, conhecer um pouquinho essas características. Bom, então começa assim, a questão da convenção antes de ter o conflito. Depois, o início da arbitragem. Como que eu vou iniciar um procedimento arbitral? Mesma coisa que eu falo para vocês. Vocês estão se formando agora, conhecem a arbitragem, mas muitos advogados, e esses que estão expostos a uma concorrência, diria talvez desleal, com uma petição que sai feita no computador. Muitos advogados aí do passado não conhecem, não sabem como enfrentar uma arbitragem. E tem peculiaridades no início do procedimento arbitral. Tem que ver se é uma arbitragem institucional, se é uma arbitragem ad hoc. O início da arbitragem, por exemplo, eu não faço com todos os argumentos. É mesmo? Não é uma petição inicial? Não, não é uma petição inicial. O início, o pedido de instauração de procedimento arbitral, nessa primeira fase, ele só apresenta uma solicitação de que se tenha a arbitragem, mas faz referência ao objeto, referência à fundamentação, mas eu tenho que ter um limite. Eu tenho que saber o que escrever para não dar margem para outra parte se defender. Em tudo, ela já sabe o conflito, já sabe os fundamentos, mas eu não entrego o ouro. Por quê? Porque ainda vai demorar para sair o prazo para a parte se defender. Demora bastante porque tem fases aí intermediárias. Nesse momento, nós estamos trabalhando com a escolha do árbitro. É um momento preliminar, escolha de como será processada a arbitragem, questões assim com essa característica. Então, aí nós temos uma preocupação. Qual a medida? Quanto eu vou falar? Falo mais ou falo menos? E aí há uma dificuldade. Entra também estratégia. Eu não posso falar pouco, para também não comprometer, lógico, o procedimento, mas também não posso falar muito para não atrapalhar a minha atuação no futuro, porque eu já estou abrindo o jogo para a defesa. Então, aí nós temos um limite. É muito difícil saber o ponto certo. É a mesma coisa que um ponto de um bolo, de uma comida e tal. É difícil saber o ponto. E aí conta a experiência, conta o dia a dia. Mas esse início já tem suas características próprias. A escolha da arbitragem, depois a escolha se é arbitragem ad hoc institucional, esse início, como que eu dou esse start. A defesa também, a defesa que eu faço para esse pedido de instauração, eu preciso saber se ela é mais longa, mais curta, como que eu vou apresentar, se eu tenho uma intenção de acelerar essa solução, ou se aí eu tenho como, de alguma forma, deixar a questão um pouco suspensa. Tem toda uma estratégia, por exemplo, para a escolha do árbitro. O início da arbitragem começa, então, com esse pedido de instauração, depois a parte é chamada e a próxima etapa, normalmente, após essa provocação no início da arbitragem, a próxima etapa é exatamente a escolha do árbitro. Pronto. Como que eu vou escolher o árbitro? Será que eu consigo que um robô me ajude, uma máquina me ajude a escolher um árbitro? Eu acho difícil. No judiciário, esta escolha não tem. É distribuição, é livre. A gente protocola e torce para cair na mão de um bom jogador. Infelizmente, temos excelentes jogadores em todos os tribunais. A gente torce, então, para cair num bom jogador, num jogador que a gente conheça, que saiba a dedicação dele. Bom, e na arbitragem nós temos que escolher as pessoas, direto ou indiretamente, através da instituição arbitral, mas em algum momento, e conforme a escolha que eu fiz lá atrás,
aí que eu falo que é uma escolha estratégica da arbitragem, isso são coisas que eu resolvo lá atrás, antes, como? Nossa, daí a gente teria aqui um curso para falar sobre como fazer essa escolha e tudo mais. Mas, assim, tem que escolher este árbitro. É diferente, então, a situação de uma máquina. A máquina consegue decidir? A máquina consegue decidir uma série de questões. A máquina consegue decidir uma questão de arbitragem? Não, a gente vai escolher matérias que, lógico, exigem uma sensibilidade do jogador. Uma situação em que as emoções, os conflitos, os sentimentos, a sensibilidade venham a interferir positivamente, lógico, no julgamento. Eu vou escolher algumas pessoas que entendam bastante sobre uma matéria específica. Este é um dos charmes, uma das características da arbitragem, é a especialidade do árbitro. Por exemplo, épocas de pandemia, épocas de revisão do contrato. Os assessores têm juízes que conhecem alguma coisa a mais de direito civil, mas outros que estão atuando numa parte penal, numa parte de direito de família, que não tiveram tempo, e não tem mesmo, porque a atuação do magistrado ela é intensa em muitos processos, mas nós podemos pensar, poxa, é uma questão sensível, um tema sensível, revisão contratual, tem várias teorias, então vamos procurar escolher uma pessoa que tenha uma especialidade nesse assunto, ou que tenha, por exemplo, que aí no caso é direito civil, né? Vamos procurar alguém que conheça bastante direito civil, direito empresarial, vamos procurar alguém que conheça essa matéria. Daí sim, o computador pode dar um certo apoio? Sim, eu posso ter alimentado o computador, isso a gente faz no nosso escritório, alimenta o computador com algumas informações sobre alguns árbitros, né? Informações que a gente avaliou. Isso é uma avaliação pessoal que vai até dar sensibilidade. Mas então, assim, nós temos um árbitro que a escolha, ela geralmente também é estratégica. Também existe uma estratégia atrás disso. É difícil ser superada por um computador. O computador consegue ter algumas decisões? Eu diria que até é possível no contencioso de massa. Ele verificar situações similares e ter uma decisão similar para situações idênticas. Isso é até quase que possível pensar assim, uma releitura de alguma pessoa só para verificar eventual falha. Mas aí, num contencioso estratégico, isso já muda um pouco. Nós queremos pessoas talvez mais especializadas, mais técnicas e que a análise dos fatos vai influenciar mais ainda. Então, esse é um ponto importante, a escolha, então, deste árbitro. Por exemplo, será que eu vou escolher um árbitro mais sensível, um árbitro que escuta mais a participação dos advogados, um árbitro que ele é mais voltado a reflexões, um árbitro que é acadêmico, ou um árbitro que ele é menos acadêmico e mais prático do dia a dia, ele tem uma experiência no judiciário, ou eu prefiro alguém que realmente tem uma experiência só na academia. Qual a prática que eu quero desse árbitro? São questões aí sutis que são relevantes. Até, por exemplo, a postura de um árbitro numa audiência, numa oitiva de testemunhas. Nós sabemos que, no dia a dia, por experiência, que alguns árbitros eles têm uma tolerância maior, têm assim, uma flexibilidade maior de colher o máximo de informações de testemunhas. Outros já são mais técnicos, já querem mais trabalhar com informações, com prova documental e com informações acadêmicas, informações doutrinárias, oposições doutrinárias que são lançadas nas petições. Isso faz uma diferença na colheita da prova. Como que vai colher a prova? Como que vai ter uma entrevista, por exemplo, um depoimento pessoal? Será que este árbitro é mais sensível a emoções? Isso faz um diferencial na escolha de um árbitro. Então, olha como é importante, como tem esses detalhes. E como eu falo também na atuação. Eu lembro aqui um caso que não é de arbitragem e não poderia ser possível de arbitragem porque era uma dissolução faz muito tempo isso, uma dissolução de um casamento, estava discutindo a culpa de um dos cônjuges e nós levamos, eu advogava pela mulher, pela esposa, estava pedindo a separação e realmente o marido naquela oportunidade, naquela altura do casamento, tinha abusado um pouquinho dos seus deveres, no mínimo deveres morais que tinha em relação ao casamento, né?
e naquela época se discutia a culpa e tudo mais. Mas, rapidamente falando, é o seguinte, eu falei para minha cliente, olha, leva a testemunha que venha falar que você, enfim, que ele não estava se comportando muito bem, que você estava sofrendo muito, ele não, enfim, uma série de questões pessoais dele. É difícil falar sem lembrar do caso, a gente tem que tomar cuidado para não entrar muito em detalhes do caso, mas colocou lá a testemunha, eu não conversei com a testemunha antes, só falei, olha, ela tem como falar que o quanto você está sofrendo diante do comportamento dele? Ah, essa testemunha tem. Chegou na hora, houve a contradita, que é a impugnação da outra parte, essa testemunha, porque era amiga da minha cliente. E eu não preparei a testemunha, não falei nada como ela deveria responder. E o juiz perguntou, olha, você é amiga da parte, você é amiga da esposa? E a testemunha respondeu, sim, sou muito amiga dela. Aí o juiz ainda falou, opa, deixa eu dar uma chance, porque viu que ela não entendeu direito a pergunta. Perguntou, e você tem interesse na demanda? Que é, lógico, o motivo de impugnar, o motivo de afastar a testemunha, né? A amizade íntima e interesse na demanda. E a testemunha respondeu, sim, eu tenho muito interesse na demanda, eu tenho muito interesse que minha amiga ganhe a causa. Porque só eu sei o que ela sofreu na mão dele, porque ele é um cafajeste, ele é um pilantra, ele é um sem vergonha, ela me ligava chorando, então, excelência, o senhor precisa julgar a favor dela. Pronto. É lógico que essa testemunha foi comprometida, não foi ouvida, porque deu sinais aí de parcialidade, mas eu digo para vocês, um juiz captando as emoções dessa testemunha já praticamente tem como avaliar o drama que aquela minha cliente estava passando, pela espontaneidade da testemunha. Então, o que eu quero falar para vocês é, olha como é importante eu ter pessoas, às vezes, mais sensíveis a depoimentos. Esses depoimentos, falando um pouquinho de arbitragem, nessa flexibilidade de procedimento, então eu também quero falar de arbitragem, além de falar do interesse estratégico na utilização desse meio de solução de conflito. E como que funciona? Olha que interessante, na arbitragem, geralmente, produz uma prova muito mais ampla. A testemunha está lá, as partes, os advogados, fazem pergunta direto para a testemunha. Pergunta, repergunta, insiste, o árbitro intervém, faz pergunta direto, então é muito mais intenso. Por exemplo, às vezes a gente marca uma audiência para ouvir testemunhas, não é aquela que muitas vezes acontece no judiciário, que tem 3 audiências no mesmo dia de instrução. Na arbitragem, às vezes nós temos uma audiência de 3 dias para instrução, 4 dias. Se eu vou ouvir 10 testemunhas, eu reservo 3 dias seguidos para ouvir as testemunhas. E a testemunha realmente ela é pressionada. E até a gente fala, a testemunha precisa ser preparada também. Preparada nesse sentido, olha, vai perguntar isso, vai perguntar aquilo, vai ser pressionado. Depoimento pessoal, a gente fala, olha, o cliente tem que estar preparado, porque vão procurar te desestabilizar. Então, a gente treina, a gente faz... Sabe filme americano que a gente vê aquelas situações de perguntar direto para a testemunha, pressionar, perguntar de uma forma mais incisiva, lógico, respeitando sempre a testemunha. Não pode ameaçar, não pode nada, não pode intimidar a testemunha, mas fazer uma pergunta mais incisiva para procurar eventual contradição, isso é possível. O que a gente vê em filme americano, perguntas direto para testemunhas, então isso é comum, e os advogados treinarem um pouco, prepararem um pouco a testemunha para ela estar exposta a isso, para ela saber também como reagir, como manter a serenidade e tudo mais. Isso acontece sim na arbitragem, já verifica que é um pouco diferente do que nós temos no dia a dia do judiciário. Então, são algumas situações, estou entrando aqui, tem algumas situações que realmente faz a diferença. Essa dinâmica de audiência, dinâmica em relação à perícia, à prova pericial, nessa flexibilidade que nós temos no procedimento arbitral, nessa maior dedicação que nós temos no procedimento arbitral, por exemplo, nós podemos escolher qual a melhor forma de realizar uma prova pericial. Nossa, isso acontece, poderia acontecer também no judiciário, existe o Código de Processo Civil novo, deu essa possibilidade, existem alguns instrumentos do Código de Processo Civil, um saneamento compartilhado, do negócio jurídico processual, que eu brinco com os meus amigos processualistas, e tem muitos aí do Paraná que eu admiro, que eu gosto muito, eu brinco com eles, muitas das boas coisas que nós tivemos nesse Código de Processo Civil novo foram
pescadas foram obtidas da arbitragem. Um exemplo é o negócio jurídico processual. A arbitragem, ela funciona quase que como um negócio jurídico processual. O termo de arbitragem, que é o primeiro documento que se firma depois de instaurada a arbitragem, ele é praticamente um negócio jurídico processual. E é a prova. Então, pode ser negociada a prova entre os advogados, isso é muito importante. Exige-se na arbitragem uma atuação muito mais colaborativa dos advogados. A postura bélica que é normal ter no judiciário, na arbitragem não é assim. Na arbitragem, geralmente, o tribunal arbitral chega para os advogados e fala, olha, vocês vão organizar a audiência, vocês vão me falar quem vai ser ouvido, como que vai ser ouvido. Olha, nós temos uma prova pericial, como vocês querem resolver essa prova pericial? Mas façam direito. Pensem que vocês têm que colaborar, uma colaboração, em favor de um bom resultado para a análise da matéria de fundo. Então, esta participação colaborativa, ela é importante. E essa colaboração do advogado também é estratégica. É estratégica, porque, lógico, ele não tem que advogar para outra parte, mas ele tem que colaborar para um bom desenvolvimento do procedimento. Estava falando de perícia. Então, em algumas situações, é realizada uma perícia por um perito comum, é realizada a perícia com um consenso entre os árbitros de um nome comum. Olha, vocês têm como achar um nome comum? Isso facilita, inclusive, nos custos. Vocês têm como ter quesitos, perguntas comuns. Então, na arbitragem, exige-se, cobra-se do advogado esta participação muito mais colaborativa, essa atuação colaborativa. Lógico que eu vou defender os interesses do meu cliente, e muito, mas eu vou ter, sim, essa participação colaborativa com o processo, com o procedimento, com os instrumentos que eu tenho disponível para solucionar o conflito. Esta é uma diferença da arbitragem. Também, então, falei um pouquinho do procedimento, dessa dinâmica, dessa participação colaborativa. É uma participação colaborativa, mas com detalhes, então precisa de uma estratégia para também não entregar o ouro. Isso precisa ter um treino, precisa ter assim, um conhecimento diferenciado em relação ao judiciário, porque no judiciário é mais uma posição bem defensiva mesmo, bem mais bélica, então isso na arbitragem muda um pouco. Por exemplo, qual o prazo de manifestação? Qual o prazo das alegações iniciais? Qual o prazo de defesa? Qual o prazo de memoriais? Isso tudo, por incrível que pareça, é negociado entre os advogados. Se eles não resolverem, o árbitro decide. Qual a prova que vai produzir? Marca-se uma audiência, as pessoas conversam, as pessoas discutem, as pessoas debatem e tentam chegar num consenso. Porque a preocupação é a análise da matéria de fundo, do direito material. Então, essas questões paralelas, elas são provoca-se os advogados ou os players todo para contribuir com o tribunal, para que o tribunal se dedique à matéria de fundo. Então, tudo isso nós temos no procedimento arbitral. Mas eu estava falando da atuação de vocês, de novos advogados. Então, além dessa atuação estratégica, que é um diferencial para concorrer aí com a nossa atual tecnologia de informação, que é muito rápida, mas tem outro campo muito mais aberto. Nós temos a advocacia, nós temos desde o início a escolha da arbitragem, mas também nós temos na arbitragem a possibilidade de atuar nas instituições arbitrais. Você fala, mas no judiciário também eu tenho como atuar como um funcionário, vou prestar um concurso e vou ser um funcionário do judiciário. Mas o funcionário do judiciário, ele atua num processo propriamente dito? Não, ele atua mais em questões protocolares, em questões formais. E na arbitragem, seria similar? Pode ser, eu vou me candidatar, vou me preparar para uma instituição, com algumas diferenças. A primeira delas, lógico, são remunerações mais adequadas do que um funcionarismo público, mas mais do que isso, é uma forma de atuar que exige também um conhecimento um pouco mais profundo. Para vocês terem ideia, chamam-se secretárias dos tribunais arbitrais, secretárias das instituições arbitrais, mas que não é, porque a função de secretaria, mas não é aquela secretária que nós conhecemos do dia a dia. Tanto é que hoje eles falam de case management, de administradoras do procedimento, né?
tem essas secretárias que atuam em procedimentos que têm pós-graduação, que falam 3, 4 línguas. Por quê? Porque às vezes eu tenho uma arbitragem internacional, as instituições hoje oferecem arbitragem internacional, então eu exijo uma atuação muito mais qualificada desses profissionais. Então foge daquele padrão, foge daquele comum, foge daquele dia a dia dos recém-formados, daqueles bacharéis em direito. Como eu falei para vocês, vocês têm tudo para isso, vocês têm uma ótima bagagem, vocês têm condições de desenvolvimento. Agora tem uma vantagem, é isso que eu queria comentar. Vocês começam num procedimento, atuando numa instituição arbitral, e essa função ela é bem dinâmica. Muita gente entra e sai, vocês vão ver que há aí uma rotatividade grande. Falar, mas isso é bom? Essa rotatividade é exatamente por quê? Por algum período que se fique nessa instituição, e essa instituição tem, lógico, ela faz uma pesquisa, faz uma seleção mais intensa de pessoas que conhecem a arbitragem, mas muita gente sai de uma atuação numa secretaria e vai atuar em escritórios de grande porte, que atuam com uma participação enorme em procedimentos arbitrais. Então, olha que interessante. Então, vocês têm aí um acesso logo depois de formado, porque vocês vão falar, olha, eu não tenho experiência, mas vocês têm aí um leque maior de opções de quem conhece a arbitragem. Então, vocês podem ter toda aquela concorrência normal de ser um funcionário público, prestar um concurso público, mas também vocês têm essa possibilidade diferenciada daqueles que conhecem a arbitragem de, além de um concurso público, vocês também podem tentar a participação nessas instituições arbitrais, com essa vantagem que tem depois, certamente é comum, né, ter uma oferta de atuação em escritórios ou um crescimento na própria instituição arbitral. E agora, já partindo para o encerramento, o Guilherme, eu estou vendo aqui meu horário, eu me empolgo, como vocês já perceberam, e às vezes eu assim, exagero um pouco na minha fala. Mas já partindo aqui para o encerramento, porque nós já estamos quase uma hora, praticamente há uma hora conversando, eu vou falar o que todo mundo sempre pergunta, em eventos, em participação que eu faço até e recebo e-mails nisso, e quando eu vou falar, e perguntam em relação até ao meu livro, que eu tenho de arbitragem, pessoas que compram meu livro, que é um curso de arbitragem, profissionais, né, que não tiveram a oportunidade com vocês de estudar arbitragem e compram para conhecer, e às vezes eu recebo mensagem, bom, comprei, estudei, e agora? O que eu faço para ter uma das principais atuações que se abre, o leque que se abre, uma das principais atuações que é possível conseguir depois de conhecer a arbitragem, que é atuar como árbitro. Não é? Então, é um diferencial. Vocês vão ter a oportunidade de prestar um concurso para magistratura, Ministério Público, Procuradoria, ou ser delegado, concurso público no modo geral, e ainda tem a possibilidade de atuar como árbitro. Mas, espera lá, como é que eu faço para atuar como árbitro? Não existe a profissão de árbitro. Tome muito cuidado com o estelionato que acontece aí fora de pessoas que falam, olha, eu vendo um curso para você se tornar árbitro. O árbitro, ele está árbitro naquele procedimento. Ele não é árbitro. O árbitro, geralmente, ele tem a sua carreira de origem. A maioria das vezes, ele é um acadêmico. Mas ele pode também, como no meu caso, eu sou advogado. Eu advogo na arbitragem, eu dou consultoria em arbitragem e eu também sou árbitro. Então, há essa possibilidade de atuar como advogado e atuar também como árbitro. Bom, mas então, o que precisa para eu ser árbitro? O que precisa é muito estudo, muita dedicação. Muita dedicação, não só no conhecimento de arbitragem, que o árbitro, lógico, ele precisa conhecer no procedimento arbitral. Então, nós temos aí pessoas muito cultas, experientes, mas em outras áreas. Pode ser um magistrado aposentado, um desembargador, um ministro, ele é excelente, ele julgou a vida inteira, mas às vezes ele tem algumas restrições em relação à atuação de arbitragem, ele precisa se renovar, ele precisa conhecer a arbitragem, mas ele precisa conhecer a arbitragem, sim, mas ele precisa conhecer também a matéria de fundo, direito material, ele precisa ser um expert em direito civil, em direito empresarial, em franquia, em contratos, em sociedade anônima, em direito empresarial, já falei, mas ele precisa lá, então, ter um conhecimento específico. Então, esse é o detalhe. Não é que o que eu faço para me formar árbitro? A resposta é, estudem,
façam um mestrado, façam um doutorado, publiquem alguns livros, alguns artigos, tem que ter essa dedicação realmente a determinadas matérias e, paralelo a isso, conheçam a arbitragem. Se tiverem a oportunidade de estar no escritório que atua em arbitragem, excelente, em alguma instituição melhor, ou melhor ou igual, mas excelente também, participar das competições, conhecer a arbitragem, mas o diferencial do árbitro é a expertise, é o conhecimento específico de determinada matéria. É exatamente essa sensibilidade, essa reflexão sobre um novo que não faz com que não se concorra com uma máquina, que a máquina não assuste, porque, pelo menos agora, num futuro próximo, que é a geração de vocês, não se conhece, não se consegue ter um equipamento que enfrente dúvidas do direito, porque em determinado momento é aquela opinião da pessoa, aquela pessoa vai ser a formadora de uma tese jurídica, e ele vai ser chamado como árbitro exatamente porque ele tem essa capacidade de reavaliar o que existe, e dentro dessa reavaliação do que até então se escreveu, ele julgar se é certo ou errado. Geralmente o computador, com base nas informações que foram colocadas, ele decide. Aqui tem esse passo além, que é a avaliação, a reflexão do árbitro, talvez por vezes até de mudar uma orientação, que também acontece na magistratura, mas o árbitro ele tem muito mais tempo de se dedicar a isso. Então, a especialidade ela está também no direito material. Estudem, dediquem-se a esse tema, aí sim vocês vão ter um horizonte aí promissor. E aqui, para encerrar, então, é esta que é a ideia que eu coloco para vocês. A arbitragem é um campo riquíssimo pelo número enorme de oportunidades que ela cria, desde o início da escolha, como as várias formas de atuação, também pelo fato de ser uma atuação estratégica, então ela é riquíssima em vários aspectos, se cria um diferencial em relação à rotina, em relação ao dia a dia, que nós temos um concorrente aí importante, um concorrente que é a informática, que é esse sistema, né? Então ela cria uma concorrência, né? Ela tira vocês da concorrência, então nós temos esse aspecto. E a arbitragem, então, tem esses dois aspectos. Ela diferencia vocês e é uma atuação bem interessante. Quando nós temos um processo como advogado ou como árbitro, a dedicação que se dá àquele processo é muito mais intensa. E isso é muito gratificante para aqueles que procuram, do modo geral, uma justiça melhor, uma atuação melhor que se possa enfrentar, que se possam enfrentar teses jurídicas. E eu diria, nesse aspecto, para encerrar, já vi que o Guilherme está aí, para encerrar aí, está aberto para pergunta, tá bom, Guilherme? E para encerrar, o que eu falo para vocês é o seguinte: vocês estão no caminho certo, porque quem numa terça-feira, aqui em São Paulo, no dia seguinte é feriado, né? Vocês não tiveram feriado, aqui está no dia seguinte a um feriado que anteciparam. Mas quem está aí numa terça-feira, com um frio que deve estar aí, como está aqui, se aqui está, imagina aí, estão aqui participando, e agora eu vi que o número cresceu bastante de pessoas que estão nos ouvindo, então, para vocês que estão aqui, já é mesmo um passo para esse caminho. O que eu tenho é que cumprimentar a iniciativa do Centro Acadêmico de ter trazido um número enorme que eu vejo aqui de participantes, exatamente nessa ideia de uma dedicação ao estudo. É isso que a gente precisa. E além desse cumprimento que eu faço ao Centro Acadêmico, lógico, para encerrar, o cumprimento é a todos vocês que aqui estão deixando o tempo de outras atividades do lado para acompanhar essa nossa fala. Bom, enfim, Guilherme, espero que tenha falado um pouquinho, tenha dado um pouquinho as informações que façam, que despertem vocês um interesse ao estudo de direito, um interesse a essa arbitragem, a esse instrumento que nós temos de solução de conflito. Passo agora a palavra ao Guilherme, para se tiver alguma pergunta, eu estou aqui à disposição para responder para vocês. Obrigado, gente. Nós que agradecemos, professor. Eu, pessoalmente, agradeço a toda essa didática com que o senhor traz esses dados, essa experiência da arbitragem para os alunos, né? Querendo ou não, é uma área nova, principalmente para a gente que está ainda, né, como estudantes, entrando no mercado de trabalho. É um ramo que está com expectativas muito boas, o pessoal fala muito, em quase todos os contratos a gente vê alguma cláusula arbitral ou algo do tipo,
Então, foi uma palestra muito didática e muito enriquecedora para o pessoal. Eu, pessoalmente, gostei bastante. Que bom. Agora, eu vou passar a palavra para o meu colega Arthur Tomás. Ele vai realizar aquelas perguntas que o pessoal fez ali pelo aplicativo para o senhor. E daí o senhor pode trocar uma ideia com eles aí, com o pessoal, e tentar tirar um pouquinho das dúvidas que surgiram para a galera. Tá certo. Olá, Vamos lá. Tudo tudo bom, bom, Arthur? professor? Tudo bom? Prazer. Primeiro eu queria reiterar os agradecimentos em nome do Centro Acadêmico, mas eu também queria agradecer ao professor em nome do Núcleo de Arbitragem da PUC Paraná. A gente atua bastante nas competições de arbitragem, tem bastante produção própria de conteúdo, né? Um tema que a gente estuda bastante. E, inclusive, agora a gente está nos preparativos para a Camarb, né, Competição Brasileira de Arbitragem, que deve acontecer agora no formato online no meio do ano. Inclusive, o livro do professor está na bibliografia base, que a gente passa para os nossos alunos. Inclusive, Opa, até aproveito para obrigado. recomendar para todo mundo que está nos assistindo. Eu sou suspeito para falar do livro do professor Carralho, sou super fã. É uma bibliografia que compõe as minhas 2 iniciações científicas aqui na universidade. Então, é uma baita oportunidade para aprender. Agradeço a Professor, gentileza. Até eu comento, eu capaz. aproveitei um pouco esse isolamento para fazer a mais nova edição, porque São Paulo ficou um tempo com o judiciário suspenso, as arbitragens também, não todas as instituições suspenderam, a maioria delas até continuou. Mas eu consegui tirar um tempinho aí para fazer a atualização. Deve ter novidade aí no meio do ano. Opa, bom saber, professor. Bom saber mesmo, Isso. porque de repente já é uma informação nova que dá para a gente colocar nos nossos projetos. Professor, eu separei as 3 perguntas mais votadas aqui pelos nossos alunos para realmente elucidar um pouco do que foi exposto. A primeira pergunta seria no sentido de como que o senhor vê a expansão da arbitragem para as outras áreas do direito, como, por exemplo, litígios tributários, trabalhistas e consumeristas. Em termos técnicos, é uma pergunta sobre arbitrabilidade. Eu queria saber se o professor vê uma expansão da arbitrabilidade no direito brasileiro, ou pelo menos um novo juízo nesse sentido. Bom, você tocou num assunto bem interessante, Arthur, que é a tal arbitrabilidade. Eu não entrei muito a fundo nessas questões mais pontuais, porque a gente não sabe, o público até se entenderia bem essa parte de arbitrabilidade. Realmente, falei um monte de arbitragem aqui, é encantador o tema, mas nem tudo a gente pode levar para arbitragem atualmente. Desenvolveram muitos temas que nós levamos para arbitragem. A novidade que nós tivemos em 2015 é colocar na lei a possibilidade de a administração pública estar envolvida na arbitragem. Isso é riquíssimo e cresceu, assim, está crescendo muito o número de arbitragens envolvendo a administração pública. Todo mundo fala, mas eu preciso conhecer direito público, preciso saber conhecer direito administrativo. Não necessariamente, a maioria das arbitragens envolvendo o direito à administração pública é análise de contrato. Então, é um professor de civil, quem estuda contratos que faz, que são contratos da administração pública com particular. O fato a administração pública ela é parte, mas não significa que o direito que está sendo discutido é um direito administrativo. Pelo contrário, muitas questões de direito administrativo não podem ser discutidas em arbitragem. Essa é a chamada arbitrariedade. O que eu posso levar para a arbitragem? Nós temos arbitrabilidade subjetiva em relação aos sujeitos e arbitrabilidade objetiva em relação ao objeto. Já podia, no meu entender, a administração pública, mas a lei veio confirmar. Agora, o Arthur ele traz 3 pontos importantes. Primeiro, a arbitragem tributária. Existem estudos, existem projetos de lei, até agora um pouco mais avançados estavam, antes de tudo isso acontecer, para tratar da arbitragem tributária. E eu coloco para vocês, essa ainda está um pouco, eu diria assim, remota. Então, a gente não falaria. Eu tenho uma simpatia a ela, mas também, nas minhas últimas reflexões sobre o tema, e é um tema que a gente sempre reflete a respeito, eu tenho uma inclinação maior de entender que precisaria ter um suporte normativo. Significa ter lei, até para uma segurança como um todo. Eu ficaria talvez tranquilo em São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, enfim, Minas, que colocou aí da Camargo, mas se for pensar que nós estamos fazendo a legislação para o Brasil inteiro, eu tenho uma certa preocupação de como uma arbitragem tributária poderia ter um caminho em alguns lugares do Brasil afora. Então, assim, eu tenho uma simpatia maior hoje de entender que precisa, sim, de uma plataforma legal, precisa de uma origem em lei, com todo um regramento a respeito disso. Mas, em tese,
assim, quando tiver a lei, a utilização desse instrumento, ela é muito útil, com certeza, para as questões tributárias, principalmente para a identificação da base de cálculo. Tem algumas questões aí que são bem interessantes na matéria tributária. Não é um tema novo, Arthur, eu lembro que eu falei sobre isso num congresso de direito tributário há olha, acho que faz uns 15 anos. Naquela época todo mundo falou, o pessoal de tributário, né? Não era pessoal de arbitrário. Todo mundo falou, nossa, será que é possível? Como? E hoje em dia tem esses projetos de lei a respeito disso. Aí você colocou a parte trabalhista e colocou a parte do consumidor. A parte trabalhista, também em 2015, nós tivemos uma mudança expressiva na lei. Até então, eu sempre fui muito simpático à arbitragem trabalhista, já tive no passado, mas até então existia uma atuação do Ministério Público do Trabalho, proibindo, inclusive, as instituições arbitrais de atuarem em arbitragem trabalhista. Ele exigiu, ou fez com que algumas instituições fizessem assinatura de um termo de ajustamento de conduta, TAC, que não atuaria em procedimentos trabalhistas. Isso abalou muito o mercado das instituições arbitrais. Por exemplo, eu lembro de uma instituição arbitral que tinha mais de 30 mil procedimentos envolvendo a área trabalhista aqui em São Paulo. Imagina o tamanho que ela atuava só com isso. Lógico que, a partir de então, houve essa restrição. Tá? Eu sempre tive simpatia à possibilidade da arbitragem em matéria trabalhista pós rescisão do contrato de trabalho. A questão é um direito patrimonial disponível? Então, quando a gente fala em arbitrabilidade subjetiva, é arbitrabilidade objetiva em relação ao objeto. Em relação ao objeto, tem que ser um direito patrimonial disponível. A mesma questão do direito tributário não é um direito patrimonial disponível para a administração pública, para o erário, né, para o credor. E no trabalhista, é um direito patrimonial disponível? É um direito patrimonial, não há dúvida, diferente de questões de família, que eu falei que não é patrimonial, separação, divórcio não pode, né, que é questão de Estado da pessoa, né? E agora, na área trabalhista, sim, é um direito patrimonial. E, no meu entender, é até disponível, porque depois da rescisão do contrato de trabalho, nós falamos em indenização. E o exemplo claro que a gente dá sem entrar numa discussão acadêmica aqui, porque eu acho que não é o ambiente, teria que perder mais, assim, consumir muito mais tempo, mas aqui a resposta é: um empregado, um trabalhador, ele não faz um acordo na Justiça do Trabalho? Faz. Ele não faz um acordo, depois leva para homologar? Faz. Então, ele é um direito disponível nesse sentido, pós-rescisão. Isso é importante. Não a rescisão do contrato de trabalho, mas pós-rescisão, ela tem a natureza aí indenizatória. Veio a lei em 2015. A lei em 2015 permite, então mudou, em relação ao que tinha no passado, que estava proibido, o TST proibiu, né, a arbitragem trabalhista. Agora, em 2015, na reforma da lei de arbitragem, permite para uma classe de trabalhadores que ganham mais do que 11 mil reais. Tem um salário, uma renda de 11 mil reais. Não é em reais, é num outro parâmetro, mas é esse de 11 mil reais. Por aí vocês já veem que está limitado a quase nada. E tem uma pesquisa, eu escrevo até no meu livro, um número inferior a 2% da população ganha 11 mil reais. Mas, enfim, a arbitragem trabalhista existe como cláusula para esses empregados, para esses funcionários bem diferenciados. Agora, eu volto ao que eu falava antes, em relação a compromisso arbitral, eu entendo que é possível. O que significa? Eu não posso constar ou exigir ou colocar num contrato de trabalho uma opção pela arbitragem futura, que essa que é a cláusula. Eu coloco aqui no contrato, na carteira, no contrato de trabalho, para uma arbitragem futura. Isso não pode se não ganhar essa remuneração, se não tiver essa remuneração. Então, agora, depois da rescisão do contrato de trabalho, eu continuo entendendo, Arthur, que é possível ter uma arbitragem através de um compromisso arbitral. Então, nós temos cláusula e compromisso, como eu falei logo no começo. Através do compromisso arbitral, é possível, sim, a pessoa escolher, querer ir para a arbitragem. Mas eu te digo que, assim, nós somos vencidos. A maioria dos autores, principalmente na parte trabalhista, eles entendem que não poderia. Mas, com certeza, aí, com o tempo, isso vai se ajustar. Então, compromisso, no meu entender, após a rescisão do contrato de trabalho, para essas questões que tem de indenização, eu entendo que, independente da remuneração, poderia.
e desde que fique caracterizado a liberdade do empregado, ele tem que ter consciência do que ele está fazendo, né? Isso é uma outra, ele tem que ter aí uma manifestação livre de vontade, livre e consciente, tá? De vontade. Aí sim eu admitiria. Mas hoje o que está na lei, funcionário a mais do que R$11.000 pode ter no seu contrato de trabalho. Por último, arbitragem nas relações de consumo. Também é um tema polêmico, vocês vão ver decisões, inclusive do STJ, se tem aí a vulnerabilidade ou não, se é uma legislação específica. Bom, mesma situação próxima em relação ao objeto, nas questões do consumidor. Porque tem o artigo 51 do Código do Consumidor que fala não pode uma arbitragem obrigatória. Então, tem sido entendido que um consumidor, pessoa física, quando contrata, e lá o consumo, ele não poderia ser dele imposto uma arbitragem, essa cláusula arbitral. Mas, da mesma forma, eu entendo que, não por cláusula, mas por compromisso, qualquer um pode, no consumo, uma relação de consumo, pode levar a matéria para a arbitragem. Porque daí é voluntário. Ele não tinha nenhum vínculo anterior, ele quer levar para a arbitragem, ele chama a empresa e fala, olha, eu quero levar esse conflito para a arbitragem. Tem uma possibilidade de um acordo levar para a arbitragem? Então, compromisso, no meu entender, poderia. E, lógico, que aplica o Código do Consumidor também na arbitragem. Agora, para a cláusula, tem restrições. Mas é importante também que decisões recentes do STJ tenham analisado a vulnerabilidade. Em situações em que não há vulnerabilidade, ou seja, contrato entre iguais, pessoas que têm conhecimento, que têm o mesmo fôlego, têm paridade de armas, que a gente fala, né? Entre iguais, que têm paridade de armas. Às vezes, um contrato ele é um contrato de consumo, mas o contratante, o consumidor, tem uma condição financeira melhor do que o próprio contratado. O consumidor tem uma equipe de advogados, tá? Então, assim, se houver paridade de armas, existem algumas situações que têm sido aceitas, inclusive por jurisprudência do STJ, quando há paridade de armas, contrato entre iguais, tem sido acolhida, sim, a arbitragem trabalhista também por cláusula. São situações excepcionais. O dia a dia de consumo, aquele comprador de eletrodomésticos, o dia a dia, então, eu acho que só por compromisso arbitral. Mas nós temos aí ainda um bom tempo. Sugestão para vocês que estão em época de TCC. Tema riquíssimo. Podem escrever, porque isso ainda vai render muito o que falar. E, Arthur? É verdade, professor. Eu concordo muito com a exposição. Eu só acho também que vale a ressalva para os nossos alunos de que a experiência internacional pode ser bem elucidativa, né? No caso dos litígios tributários, a gente tem uma lei portuguesa que é bem específica sobre a matéria, inclusive até a RT tem um livro publicado sobre isso. Litígios trabalhistas também a gente encontra bastante coisa, até na bibliografia que o professor cita no livro, tem bastante nota de rodapé sólida, que a gente pode buscar uma bibliografia melhor. E em termos consumeristas, eu acho que os Estados Unidos é um bom exemplo de como a coisa pode funcionar, né? Ou pelo menos uma sugestão que poderia funcionar. Isso, Arthur, eu prefiro, em relação à referência nacional, prefiro a Espanha. A Espanha, eles têm um modelo de arbitragem de consumo maravilhoso, excelente. E Portugal também tem, na União Europeia também, eles, até porque na União Europeia eles têm isso por plataforma, inclusive online, que é o que hoje nós vamos mais trabalhar lá, eles têm. E é curioso, como é que eu faço uma relação de consumo se lá há uma circulação enorme de mercadoria? O consumidor está em Portugal consumindo alguma coisa da Itália. Imagina a dificuldade que você teria. Entra a arbitragem como sendo um dos melhores instrumentos para solucionar esse tipo de conflito. Então, eles têm lá um modelo muito interessante de plataformas online, de solução em linha, que eles chamam, para conflitos, inclusive do consumidor e tudo. Então, hoje eu aconselharia, e inclusive na nova edição, Arthur, você tocou no consumidor, na edição anterior eu não falava do consumidor no livro. Agora, na nova edição, eu falo, inclusive, dessa plataforma, dessa solução em linha do sistema europeu, da comunidade europeia, que é interessantíssima. Eu tenho um artigo que escrevi sobre isso e agora o novo livro vai estar com isso. Eu sugiro, vai estar com essa matéria. Sugiro Espanha mesmo, sugiro país vizinho aqui na Argentina também tem, e também esse do conflito em linha na União Europeia. Bem interessante. Só que é um modelo, não é aquela arbitragem dessa do dia a dia que a gente está fazendo, eu vou colocar numa cláusula arbitral. Não, tem todo um modelo. Por exemplo,
A solução ela é feita por, entre aspas, um tribunal arbitral que é diferenciado. Tem a participação do Estado junto, não tem custo. Na Espanha, o consumidor não tem custo nenhum. É um sistema diferente, tá? Não é propriamente arbitragem, é um sistema diferenciado para soluções de conflitos. É bem interessante, sim, esse modelo. Vale a pena conhecer. Beleza. Professor, só para a gente encerrar, então, eu queria até aproveitar para fazer um gancho para uma última pergunta, com base em toda a exposição da palestra e também nesse último comentário sobre a experiência espanhola. Como o senhor vê a possibilidade da substituição por interações 100% digitalizadas? Isso também é uma pergunta de cunho prático na arbitragem, né? Porque, bom, muitas vezes, pelo menos na experiência paranaense, a gente se vê tendo que fazer 4 vias impressas de uma manifestação, fazer o protocolo físico ainda. Em que pese exista a via digital e ela seja extremamente importante, a gente ainda é apegado aos documentos físicos e nem todas essas interações são digitalizadas. Queria saber como que o professor vê essa questão, se vai ser resolvido em um futuro próximo, em linhas gerais, assim. Olha, Arthur, você faz essa pergunta, eu fico pensando, eu acho que eu tô velho, né? Porque eu passei por várias fases, né? Passei até da máquina de escrever, daquela IBM mesmo, que era eletrônica, pelo menos, não era a mecânica, né? Passei por tudo isso. Mas, especificamente na arbitragem, é curioso, porque quando eu falava de arbitragem, há uns anos, eu falava, olha, a arbitragem é ótima, você consegue mandar e-mail, você faz o protocolo por e-mail, depois manda pelo correio. Eu falava, olha, é totalmente diferente do judiciário, você tem que pegar fila para protocolo. São Paulo, né, um terror protocolo, você chegava um pouquinho antes de fechamento do fórum no central, tinha aquelas filas enormes, às vezes tinha fila no lado de fora do prédio. Falava, olha como é boa a arbitragem, como é dinâmica, como é fácil. Bom, o que aconteceu nesse meu histórico? O judiciário passou a ser muito mais eficiente nesse aspecto, muito mais eficiente do que a arbitragem. Vocês têm, não sei se aí no Paraná é o ESAD, aqui em São Paulo é o ESAD que a gente tem. Não sei qual que é a plataforma que o tribunal daí usa. É o Projude, professor. Projude. Mas deve ser similar ao ESAD. Hoje tudo é 100% digital. Aliás, o Paraná foi antes do que São Paulo. Eu lembro que eu tinha processo no Paraná, um processo do interior do Paraná, eu via pelo sistema digital. Via o processo inteiro, peticionava pelo sistema, 100% digital. Nossa, o judiciário, olha, deu um salto de qualidade. Bom, as instituições arbitrais, elas estão se adaptando a esse novo modelo. O que nós tínhamos? Manda por e-mail tradicional, com anexos, com tudo, mas ainda tinha, na maioria delas, o protocolo físico. Hoje em dia, antes da pandemia, já se estava partindo para um protocolo só, mesmo remoto, virtual, que é bem melhor. Inclusive, nós temos a B3, eu atuo também, eu tenho um procedimento arbitral na B3, é a Bolsa de Valores, né? Agora se chama B3, Bolsa de Valores aqui de São Paulo, Bovespa. Eles têm uma instituição arbitral, faço parte de lá e acompanhei até uns palpites nesse modelo. Eles têm um modelo hoje 100% digital, 100%, já independente da pandemia. Isso foi lançado já nesse ano, no ano passado foi, mas esse ano é 100% digital. Outras instituições, por conta da pandemia, fizeram essa adaptação. CCBC tinha 100% a estrutura para isso e não fazia. Daí você vai falar, mas por quê? Tem uma questão muito importante, Arthur, que vocês talvez saibam já, a arbitragem ela é confidencial. Então, sempre existiu uma preocupação com o sigilo do procedimento arbitral. E toda vez que a gente fala, poxa, eu tenho um sistema aí aberto, tem eventual risco, mas existiria um risco de eu ter isso no mundo, né? Numa rede aberta, alguém conseguir entrar num acesso que falam que acontece no judiciário, que um bom hacker consegue entrar em qualquer processo em segredo de justiça, tem lá, eles falam que eles conseguem. Então, há essa preocupação também na arbitragem. Por isso que existia uma certa reserva, tá? Você vai me perguntar, porque é uma pergunta que a gente faz, mas por que não é? Existia essa certa reserva. Então, eu posso mandar um e-mail e depois a gente tira da caixa de e-mails essa informação. Então, ele não fica disponível na rede, não fica nas nuvens, né? Essa é a diferença de mandar e-mail. Agora está um sistema de protocolo que se faz assim também. Algumas instituições, elas baixam os arquivos, ou seja, os arquivos não ficam na rede. Eles ficam como o Dropbox, alguma coisa assim. Os interessados vão, pegam e baixam.
mas outras estão trabalhando 100% online. E a B3 é um exemplo. E como eu falei, eu conheço, eu atuo lá, e o que eles falaram, e é verdade, batendo papo com eles falaram, olha, no sistema da Bolsa de Valores, a segurança que a gente tem de informações contra hacker, ela é uma das primeiras do mundo. Inclusive, eles ganham um prêmio por isso. E ela falou, o problema de invadir um procedimento arbitral nosso é o menor. O problema é eles invadirem a Bolsa de Valores, né? Conseguir entrar em toda a movimentação da Bolsa de Valores e mexer em todo o mercado. Então, olha, nós temos essa segurança porque nós temos essa segurança para o mercado de ações. Então, essa segurança já existia. Colocar arbitragem foi mais fácil. E eles falam que a maior garantia que eles têm é que eles são na Bolsa, como Bolsa, eles têm essa segurança. Então, eles talvez tenham sido um dos primeiros, não sei se foi o primeiro ou não, mas um dos primeiros a implantar 100% digital. É o futuro. Esse que eu falei da União Europeia é 100% online. 100% mesmo o sistema, o pedido é feito, tudo. Eu acho que nós vamos partir para isso. A audiência a gente já tem realizado, já fiz a audiência de assinatura de termo, que é a primeira audiência, já fiz, mas eu confesso, Arthur, que eu gosto de ainda audiência presencial. Como estaria muito mais feliz, estou muito contente de estar aqui com vocês, vejo umas carinhas aí nas fotos, estou muito contente de estar aqui com vocês, mas com certeza ficaria um pouquinho mais, se estivesse ao lado de vocês, conversando com vocês. A audiência é a mesma coisa, eu gosto desse encontro. Mas o dia a dia, o futuro é esse, sim. Tá? Aliás, nós temos... Bom, eu começo a falar, não paro, né? Não sei se tem outra pergunta ou não. Mas, Arthur, já tem desenvolvido a tecnologia de você ter um ambiente de imagem 3D, de você olhar aquilo que a gente vê em filme, você conseguir marcar uma reunião que as pessoas estariam, por imagem, refletidas. Tá? Já existe tecnologia para isso, já estão trabalhando com isso. Então, imagina, você me perguntou do futuro, o futuro eu diria o seguinte, em vez de estar vendo você assim no quadradinho, outras pessoas no quadradinho, não. Eu estaria olhando na minha tela um auditório e com as pessoas de verdade sentadas no auditório. Né? E assim, nesse ambiente quase que harmônico, com uma tela grande, tudo, eu estaria entrando num ambiente mesmo virtual. Esse já, é lógico, é caríssimo, mas já existe tanto as câmeras que fazem isso, como a reprodução delas em imagem, com luz, com iluminação, tudo nesse sentido. Esse é o futuro. Tá? Você me perguntou qual é o futuro, é esse. Mas ainda tem um tempo. Certamente vai ser para vocês, não para mim. Eu vou ver isso em filme só. Ah, beleza. Então, professor, eu compartilho bastante dessa ideia também. Professor, eu acredito que assim como o senhor tem essa predileção, grande parte das pessoas que trabalham com arbitragem também vão preferir as audiências presenciais. Pelo menos em algumas experiências que eu tive na qualidade de estagiário, a audiência presencial sempre foi uma regra, até mesmo em um momento de pandemia. Mas, realmente, essa questão da proteção das informações da Câmara, zelar pela confidencialidade do procedimento, é a principal natureza econômica da arbitragem, né? Então, não tem como a gente deixar isso de lado. Professor, agora, por questão de tempo, até também para não tomar tanto o seu tempo e seguir com a nossa programação, eu acho que eu vou me limitar a essas duas perguntas. Eu acredito que elas se encaixaram bem com o escopo da apresentação. E também acho que se não tiver nenhuma... outro complemento dos nossos colegas, eu queria só encerrar reiterando meus agradecimentos, tanto em nome do Centro Acadêmico da PUC-Paraná, o qual felizmente faço parte, mas também pelo núcleo de arbitragem da nossa universidade, que é completamente apaixonado pelo tema e segue nas competições e produzindo conteúdo sobre essa matéria, justamente para estar nesse mercado tão agitado que a gente conhece. Beleza? Obrigadão, professor. Eu que agradeço, Arthur. Eu olhei aqui, a turma continuou, a gente saiu em 1h30 e eu vi o número de participantes ainda continuou no alto. Geralmente não tem, mas é um número aí enorme como no começo. Eu tenho a agradecer a oportunidade de trazer essas ideias para vocês. Espero ter despertado essa paixão que, pelo jeito, o Arthur já tem, né? Mas essa paixão pela arbitragem é um tema riquíssimo mesmo. E boa sorte a todos vocês. Estudem e esperem encontrá-los em algumas arbitragens, encontrar pessoalmente, tá bom, Arthur? Eu também, espero professor. encontrar vocês pessoalmente aí em alguma arbitragem. Muito obrigado mesmo a todos.